Como que ficou a pensão por morte depois da reforma da Previdência? Nós tivemos várias alterações. Eu vou falar aqui com vocês de alguns temas muito questionados aqui no escritório, muitas dúvidas que as esposas têm com relação, né, a receber a pensão por morte, o valor, até quando recebe, sobre filhos, como ficou a situação também para os filhos dependentes. Os pais, muitos, né, brasileiros não sabem, mas os pais de um filho que faleceu pode sim receber a pensão por morte. Mas eu vou explicar aqui para vocês os critérios de cada algumas situações de cada caso, para vocês entenderem e saber qual o seu direito. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho para vocês para os cônjuges, como ficou as regras de pensão por morte para o cônjuge. Nós sabemos que hoje não tem mais a pensão por morte vitalícia para todos os cônjuges. Hoje a gente só tem a pensão por morte vitalícia quando, né, o esposo ou a esposa faleceu, quando o que ficou, né, tenha mais de 45 anos. Então, se o esposo faleceu, se o segurado veio a falecer e o cônjuge que ficou vivo tem 30 anos, 40, 25, não vai mais receber a pensão por morte por toda a vida, tá? Você vai receber por um período. A gente tem uma tabela ali que tem que seguir. Cada idade tem um critério de tempo para receber a pensão por morte. Então, não vai ser mais como era antes, que o falecido, né, o segurado, falecia e o dependente dele, no caso o cônjuge, iria receber a pensão por toda a vida, uma pensão vitalícia. Hoje não é mais assim. Só recebe pensão vitalícia quando a pessoa que faleceu deixou, a pessoa que está viva, quer dizer, o dependente, e tem mais de 45 anos. Outra situação que eu recebo aqui muito no escritório, muitas dúvidas de vocês, é a seguinte dúvida: se eu me casar, a pessoa vai perder a pensão por morte? Não, não vai perder a pensão por morte. Não tem nada a ver você casar novamente, né? Ter um novo matrimônio, que você vai perder ali a pensão por morte adquirida. De forma nenhuma. A não ser que aí o próximo marido venha falecer, e aí você não fica com duas pensões por morte. Você vai escolher entre a pensão por morte mais vantajosa. O outro critério, o que acontece muito, pessoal, na questão do cálculo. Nós sabemos que o cálculo da pensão por morte mudou e muito. E aí, uma situação, uma exceção do cálculo, que, vamos supor, hoje a gente recebe, né, 50% daquele cálculo, do que é feito do cálculo, mais 10% a cada dependente. Ou seja, o cônjuge, né, esposo que ficou, vai receber 60% da média do cálculo do INSS. Mas aí tem uma situação que você pode receber 100%. Em qual situação? Se o dependente, se a esposa viva ou o esposo vivo que ficou, se ele tinha incapacidade, invalidez, né, alguma deficiência, alguma doença grave que o deixava inválido, que o deixou incapaz. Um caso corriqueiro, por exemplo, que eu tive aqui no escritório, só para vocês entenderem. João faleceu e deixou a esposa Maria. Dando nomes aqui, só figurativo, tá? Não estou dando nome de clientes. João falece, Maria fica viva. Maria, quando estava viva ali com o João, ela tinha Alzheimer, por exemplo. E era comprovado com laudos médicos que Maria tinha Alzheimer.
O cálculo da pensão por morte de João, que Maria vai receber, né, seria de 2.000, esse cálculo. Dos 2.000, Maria vai receber 60%. Como que Maria pode receber os 100% dessa média? Os 2.000, a integralidade dos 2.000. Como? Se Maria tinha, né, uma doença grave, como eu expliquei aqui, o Alzheimer. Maria vai provar para o INSS que ela tinha, antes do falecimento do cônjuge, o Alzheimer. Antes do falecimento de João, ela vai comprovar através de laudos médicos, exames. Comprovando isso, ela vai receber os 2.000. Outra situação que recebe também é se a esposa é pessoa com deficiência. Isso também é um dos critérios que eu recebi aqui no escritório recentemente. A pessoa é uma pessoa com deficiência, não sabia, não informou o INSS, foi lá, recebe só a cota ali de 60% da pensão por morte. E aí, o que pode ser feito? Você pode, se caso você fez uma PID, solicitou errado, pode ser feita uma revisão, informar o INSS a situação e solicitar que receba o valor da aposentadoria no valor integral. Esse caso, pessoal, também acontece, sabe para quem? Os filhos. Os filhos maiores de 21 anos. Todo filho recebe pensão por morte dos pais até que idade? Até os 21 anos, certo? Só que ele vai receber vitalício se este filho, né, tem alguma deficiência. E também ele recebe 100% da média. Ele recebe o valor integral da média. Então, fica atento, porque esses critérios mudam o valor da pensão por morte. Eu tenho recebido inúmeras situações aqui no escritório, inclusive, de clientes que não informam o INSS que quando o marido faleceu, a pessoa tinha doença grave, era incapaz, né, tinha alguma invalidez, alguma deficiência. Normalmente, em casos de filhos, é normal as pessoas informarem. Mas de cônjuge, o pessoal esquece. Inclusive, esquece porque não sabe dessa mudança, né, do cálculo. Tá? Então, outra coisa que também me ocorreu, o que vocês devem saber. Marido, pessoal, o marido, ele também recebe a pensão por morte. Quem muitas vezes vai em busca da pensão por morte quando o marido falece é a esposa. Isso já é natural. Porém, o homem que a esposa falece, ele também tem direito à pensão por morte. Ele também vai receber a pensão por morte, tá? Então, esses são aí alguns das mudanças da lei, né? E em algumas situações que muitos brasileiros desconhecem e acabam perdendo no valor da pensão por morte, tá? Acaba diminuindo a pensão por morte, perdendo muito. O filho, como eu havia explicado aqui, vai receber até 21 anos. Filho recebe até 21 anos. Como que ele pode ultrapassar esses 21 anos? Se tem alguma invalidez, alguma incapacidade, alguma deficiência, tá? Então, o filho pode receber uma pensão por morte vitalícia nessas situações também. Os pais, como que o pai pode receber uma pensão por morte dos filhos? Esse pai e essa mãe pode receber a pensão por morte do filho ou da filha, comprovando que ele dependia economicamente desse filho. Se ele depende economicamente desse filho, ele vai receber a pensão por morte do filho que faleceu. Isso é um direito dos pais. Que, inclusive, muitos brasileiros perdem esse direito por não saber. Então, vamos supor, o pai mora ali com o filho, o filho morava com os pais e tal, e ele cuidava, era ele que sustentava, era ele que economicamente mantinha os pais, a vida dos pais, a saúde, de medicação, de alimentação, de moradia. De repente, esse filho veio a falecer. Esses pais podem pedir a pensão por morte para o INSS e receber essa pensão por morte do filho.
Ambos, tanto o pai quanto a mãe, pode solicitar. Lembrando que nosso cálculo da pensão por morte, depois da reforma, mudou, tá? Não é mais o 100% da média do cálculo. Vai receber qualquer pessoa 60% ali daquela média, que é a cota da pessoa. Eu vou explicar aqui, por exemplo, foi uma lei, entrou em vigor que 50% a pessoa já recebe do valor. Aí a cada dependente aumenta 10%. Vamos supor, eu e mais 2 filhas. O esposo faleceu. Então, 50% meu, mais 10% para uma das filhas, mais 10% para outra das filhas. Então, a gente vai receber, juntas as 3, 70% da média do cálculo. Lembra lá que eu falei dos 2.000? As 3 vai receber 2.000? Não, as 3 vai receber 70% dos 2.000. E vamos dividir este valor pelas 3. Ok? Então, se esse conteúdo te ajudou, se foi útil para você, deixa aqui nos comentários alguma dúvida que você tem aí sobre pensão por morte. E também já se inscreva aqui no meu canal. Eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. Então, já se inscreve. Sempre estou postando aqui para vocês informações muito pertinentes sobre o direito previdenciário, sobre os benefícios previdenciários.